Beleza? Boa noite. Boa noite você que está aí do outro lado. Estamos começando mais uma live aqui da Sociedade Missionária de Homens Batista, da Igreja Batista Memorial, aqui em Timon, no Maranhão. E eu estou aqui com meu companheiro de live, irmão Ribeiro, que é o presidente da Sociedade Missionária de Homens aqui da Igreja Batista Memorial. Irmão Ribeiro, é com você. Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor. É um prazer estarmos mais uma vez aqui, realizando mais esta live, não é? Para a gente continuar mantendo aquela interlocução, aquele feedback com os amados irmãos. Brevemente, com fé em Deus, estaremos novamente nos reunindo presencialmente, ok? Deus abençoe a todos, é um prazer. Espero que vocês fiquem ligados aí até o final dessa live, que seremos abençoados em nome de Jesus. Ok, você que está entrando agora, curte aí a nossa live, compartilha e convida os teus amigos para estar conosco. Nós vamos estar falando nesta noite sobre fé. Nós sabemos que estamos vivendo um momento de muita dificuldade, momentos difíceis, mas precisamos confiar em Deus, precisamos ter fé, porque a fé é importante para nós superarmos obstáculos, para superarmos problemas, dificuldades, e é através da fé, da nossa confiança em Deus, que nós vamos alcançar vitória. E nós vamos estar falando lá exatamente em Hebreus capítulo 11, versículo 6, tá bom? Então você que está entrando aí agora, compartilha, curte, convida o teu amigo, convida o teu vizinho para estar conosco. Irmão Ribeiro, e aí, qual a sua, como é que você está vendo hoje esses acontecimentos no mundo? Bom, irmão, esses acontecimentos é um desafio, é uma grande provação, mais uma das grandes provações que está vindo sobre todos os moradores da terra. E o Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, no seu sermão escatológico, ele relacionou, ele profetizou alguns acontecimentos, alguns fatos que iriam ocorrer precedendo a sua segunda vinda. E não é novidade que, não é nenhuma surpresa que esses fatos, que esses acontecimentos, cada dia mais estão à vista da gente. A gente vê que as nações estão em perplexidade, né? Jesus falou de epidemias, de guerras, rumores de guerras, enfim. O crente em Jesus Cristo, ele tem que olhar para isso, não com medo, não com receio, mas Jesus disse, quando nós víssemos que essas coisas estariam acontecendo, já estaria próximo às portas, ele estaria próximo. Então a gente tem que o quê? Vigiar, orar e exultar, porque a nossa redenção cada vez mais se aproxima. E nós temos que manter a constância, manter a fé, porque aquele que perseverar até o fim, ele disse, esse será salvo. Beleza, eu quero desde já mandar um abraço aí para o Francisco Silva, que está conosco. Boa noite, Francisco Silva. Temos o Ramon Torres, o pastor Ramon. Ramon Torres, muito obrigado aí por estar conosco também. Que Deus possa estar abençoando o seu ministério. E realmente, irmão Ribeiro, nós temos que, nesse momento, nesses dias, estarmos realmente confiando em Deus, porque sabemos que nele nós vamos encontrar todo o consolo, tá bom? E mais uma vez, queridos, curte aí a nossa live, compartilha aí com teus amigos, convida, porque daqui a pouco nós vamos trazer uma mensagem abençoada, uma mensagem de fé, para que você possa estar aprendendo mais acerca da palavra de Deus juntamente conosco. Nós vamos estar interagindo aqui, você do outro lado, você pode comentar, você pode falar também alguma coisa, tá bom? Eu quero mandar meu abraço todo especial nesse momento para a Sociedade Missionária de Homens da Igreja Batista Memorial, e quero mandar o meu abraço todo especial para todos mesmos, todos os homens da União Missionária de Homens do Piauí. Temos também os homens não só no Piauí, mas temos um grupo de homens que tem trabalhado em prol do reino de Deus em todo o Brasil, em todo o mundo. Então que Deus possa estar abençoando os homens de todo o Brasil que tem realmente propagado o reino de Deus. Mandar um abraço aí para o Joca também, conferindo a nossa programação, ou seja, a nossa live, né? Estou aqui quase que pensando que estou na rádio, mas estou aqui ao vivo numa live. Então, irmão Ribeiro, mandar um abraço também para a nossa irmã Rita de Cássia. Ela também está aí do outro lado conferindo a nossa live. Que Deus possa abençoar. A Valquíria Lima também está conosco. Obrigado, graça e paz, irmã. Que Deus abençoe. E muitas pessoas estão nesse momento entrando aí, muitas pessoas estão juntamente conosco nessa live. Então,
você vai ser grandemente abençoada. Você pode colocar também o seu pedido de oração. No final nós vamos estar orando, nós vamos estar buscando a presença de Deus, pedindo ao Senhor que esteja abençoando a você, abençoando aquele pedido que você vai colocar. Então, se você tem um pedido de oração, que você nessa noite também pode pedir, que a gente vai estar orando no final da nossa live. João Ribeiro. Eu também quero, aproveitando aqui o ensejo, aproveitar e mandar um abraço para toda a Igreja Batista Memorial, para toda a nossa querida sociedade de homens, que a saudade está muito grande, viu? Para os nossos pastores aí que têm conduzido os trabalhos, mesmo com a ausência dos irmãos, e que nós estamos sentindo muita falta dos amados, aquele calor, né, aquele abraço, estamos sentindo muita falta, mas creio que brevemente nós estaremos juntos novamente, para a honra e glória do Senhor. Com certeza nós vamos estar juntos novamente, vamos estar aí juntos, evangelizando, pregando a palavra de Deus, porque na verdade Deus nos incumbiu para que a gente pudesse fazer isso, tá bom? Então, querido, vai curtindo aí a nossa live, e eu quero, nesse momento, ler juntamente com vocês, você que está aí do outro lado, abre a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos ver o que o autor de Hebreus fala no capítulo 11, versículo 6, com relação à fé. E nós sabemos, irmão Ribeiro, que nós temos que agradar a Deus. É importante que a gente agrade a Deus, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, irmão Ribeiro, veja bem, eu uma vez ouvi um pastor falando o seguinte, ele disse a seguinte frase, de que a fé é não ter segundo plano, ou não ter o plano B. Ou seja, fé é confiar plenamente em Deus. E observe bem esse versículo, irmão Ribeiro. No primeiro ponto ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Você acha que tem alguma possibilidade de nós agradar a Deus sem fé, irmão Ribeiro? Na verdade, irmão, não tem nenhuma possibilidade, porque a palavra, o autor aqui, ele é bem enfático, né? É impossível, é bem afirmativo, é impossível agradar a Deus, porque se a gente se aproxima de algo, se a gente crê em algo, é porque a gente acredita em algo, não é? Então, sem fé, porque Ele é Espírito e Ele é o autor da fé, então é impossível que nós nos aproximemos dEle sem ter essa fé nele, sem ter aquela convicção que Ele existe, que Ele é real, que Ele é vivo, que Ele é galardoador, como fala aqui o versículo. É impossível, porque a fé, que o homem é incapaz de produzir fé de si mesmo, é incapaz, porque essa fé nós recebemos, como diz a palavra, é pelo ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos um dia falar de Deus, ouvimos um dia falar de Jesus Cristo, ouvimos a sua palavra, e essa palavra, Deus gerou fé nos nossos corações. Então essa fé é produzida pelo próprio Espírito Santo em nossos corações, porque o homem é impossível, por seus próprios esforços, de se aproximar de Deus, de ter fé em Deus, certo? E de, através dos seus méritos, ser justificado diante de Deus, a não ser pela fé em Jesus Cristo. Exatamente, porque como o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que nós, como discípulos do Senhor, acredite, confie plenamente em Deus, porque assim nós vamos estar agradando a Deus. Agora, quando nós não temos fé, quando não agradamos a Deus, isso, de uma certa forma, desagrada a Deus. Então, se temos fé, isso é importante, porque nós somos salvos pela fé, pela confiança em Jesus. Tem um outro ponto que ele diz o seguinte, irmão Ribeiro: sem fé é impossível agradar a Deus.
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Então, primeiro, eu tenho fé. Depois, se eu tenho fé, então eu acredito que Deus existe. Não é verdade, irmão? Verdade. Porque se eu tenho fé e eu acredito em algo que eu não estou vendo, por exemplo, eu não vejo Deus, eu não estou vendo Ele pessoalmente, mas eu sinto Deus, eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é o Criador do céu e da terra, eu sei que Ele fez todas as coisas. Então eu tenho fé. Se eu tenho fé, logo eu acredito que Ele existe, que Ele realmente é o Criador de todas as coisas, foi Ele que criou o céu e a terra. Mas, infelizmente, nós sabemos que existem muitas pessoas que não têm essa fé e que não acreditam que Deus existe. Ou seja, existe na verdade pessoas que, essas pessoas, elas muitas vezes querem algo, mas não tem aquela confiança em Deus. Eu quero alguma coisa, mas eu não confio em Deus, certo? Então esse segundo ponto é importante, por quê? Porque o primeiro é, se eu não tenho fé, então eu não agrado a Deus. E se eu tenho fé, então eu creio que Deus existe. E se eu creio que Deus existe, eu também, como ele diz no outro ponto, é que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós, com certeza, nós temos que buscar constantemente ao Senhor. São coisas que nós temos falado sempre. Nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que estar continuamente ligado ao Senhor, em conexão com o nosso Deus, porque isso é importante. Se eu tenho fé, sem fé não tem como eu agradar a Deus, mas eu tenho que ter fé, e se eu tenho fé, eu acredito plenamente que Ele existe, e que se eu acredito que Ele existe, também sei, tenho convicção e certeza de que Ele é aquele que me concede galardão, que é galardoador. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, não é verdade, irmão Ribeiro? Então, irmão Ribeiro, a minha pergunta é, você acha que tem alguém que se aproxima de Deus ou vai para a igreja apenas com o objetivo de receber algo, e quando não recebe algo, essa pessoa fica decepcionada com Deus? Com certeza. Existem muitas pessoas que se enganam, né? Confundem a verdadeira fé em Cristo Jesus, porque é o seguinte, no momento em que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador pela fé, nós o aceitamos em nosso coração, decidimos andar com Ele, trilhar nossa caminhada, nossa jornada ao lado dEle. No momento em que nós tomamos essa decisão, nós também assumimos o compromisso de andar e viver pela fé. Nós somos desafiados a viver pela fé. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E em outra passagem diz que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então, a partir de então, aquela fé natural que a gente tinha, outrora, a fé em alguma coisa, todo mundo tem fé em alguma coisa. Sim, né? sim, com certeza. E que não é a fé salvífica, a fé salvadora. Muitos têm fé, por exemplo, eu tenho fé que um dia eu vou ganhar na loteria. Isso é uma fé superficial, uma fé natural. Eu tenho fé que Deus um dia vai me dar um carro, vai me dar uma casa, mas a verdadeira fé não se trata apenas de você buscar algo diante de Deus, se aproximar de Deus, no intuito de obter aquilo que Ele pode lhe dar, certo? Ele pode lhe dar, e muitas das vezes aquilo que Ele quer lhe dar você não quer. Você quer algo para satisfazer os seus prazeres, os seus desejos. E aí, como o Tiago diz, muitas vezes vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para esbanjar os vossos prazeres, e não é da vontade de Deus. Aí muitas das vezes a pessoa se frustra, não é? Porque não era uma fé verdadeira, genuína, que ele tinha no Senhor, e aí se escandaliza, logo se desvia, diz, Deus isso não funciona, Deus, mas não é assim.
Na realidade não é assim que funciona mesmo. Porque quando nós assumimos esse compromisso de viver com Deus, como diz lá em Hebreus 11, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não diz que coisas são essas. A convicção de fatos que se não veem, né? Então, se nós se aproximamos de Deus com fé, produzir fé em nossos corações, nós temos que crer que Ele é um Deus soberano, né? E nós passamos então a viver na dependência dEle, e nós somos soberanos. Pela fé nós aceitamos que Jesus morreu, nós não vivemos naquela época, mas pela fé o Espírito Santo nos revelou, né? E nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, que Ele levou sobre si os nossos pecados, que Ele pagou o preço e que nós somos limpos, libertos do pecado e nos tornamos justos através de Jesus Cristo. Deus nos vê através do seu Filho como justos. Então, nisso nós cremos, por isso que onde está a nossa constância, a nossa fé, é nisso aí. As demais coisas são consequências da nossa obediência e da vontade de Deus, das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Mas nós devemos nos aproximar junto ao trono da graça pela fé, com confiança, como diz a palavra, sabendo que Deus é poderoso para nos livrar do mal, para nos salvar, e que tudo que Ele já fez por nós, que Ele já nos abençoou, como a palavra diz, que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Nós cremos que um dia Ele vai voltar, nós cremos que fomos libertos, fomos perdoados, que fomos justificados pelo seu sangue, e que um dia nós cremos que Ele vai voltar, cremos na sua palavra, na promessa que Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja, cremos pela fé que tem uma cidade, uma pátria celestial preparada antes da fundação do mundo, que aguardam todos aqueles salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Então, essa é a base da nossa fé, a sua palavra, as suas promessas contidas na sua palavra. Amém? Amém. E nós sabemos, irmão Ribeiro, que nós estamos aqui já contemplando a vida eterna. De que maneira? Aqui nós já recebemos bênção, nós já recebemos muitas coisas boas que Deus nos concede. Então, estamos vivendo hoje aqui no mundo, mas na verdade nós já estamos contemplando bênção que Deus tem nos dado no dia a dia. E é interessante que Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, e muitas vezes, quando Ele estava na terra, que Ele pregava o Evangelho, Ele fez muitas curas, mas transformou vida de pessoas. E uma das preocupações de Jesus não era somente curar as pessoas. O desejo dele não era somente curar. Ele fez muitas curas, porque houve essa necessidade, mas ele não veio somente para isso. Ele veio para salvar a humanidade, para salvar as pessoas, para cuidar das pessoas. E muitas vezes Jesus, ele teve a preocupação de primeiro tratar das pessoas. Muitas pessoas vinham com problemas emocionais, dificuldades, muitas tribulações, e Jesus Cristo cuidava, porque Ele, na verdade, Ele é o médico dos médicos, Ele é o psicólogo. Quantas pessoas não têm estado em momento a ponto de se matar, e essa pessoa é transformada e restaurada pelo poder de Deus, porque Jesus trata, Ele nos trata. Por que Ele nos trata? Por que Ele cuida de nós? Porque Ele quer o melhor para nós, Ele quer o melhor para você, quer o melhor para cada um de nós. Talvez você nesse momento que está aí na sua casa, ou aonde você possa estar nesse momento, pode estar se sentindo com algum tipo de problema, dificuldade, até diante dessa pandemia que está acontecendo. Mas saiba que Jesus Cristo, Ele está com as suas mãos estendidas para te acolher, para te ouvir. Ele está pronto para te ajudar, para te fortalecer. Mas, porém, nós precisamos confiar. Nós precisamos acreditar que Deus realmente cuida de nós, que Deus realmente transforma as nossas vidas.
que Ele realmente faz algo por nós, que Ele está pronto para fazer alguma coisa pelas nossas vidas. Não importa qual seja o seu problema, a sua dificuldade, Jesus Cristo está pronto para te ajudar. E como o irmão Ribeiro já citou em Hebreus, que é capítulo 11, versículo 1, que diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No versículo 2 diz, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E no versículo 3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, pela fé nós acreditamos que Deus criou todas as coisas. Pela fé nós alcançamos a salvação. É pela fé. Então, meu querido amigo, você que está nos ouvindo, que está nos vendo, a fé, ela é importante para que você possa vencer os obstáculos, para que você possa vencer os problemas. E a fé nada mais é do que você depositar sua confiança em Deus, acreditar plenamente que Ele existe, acreditar que Ele é aquele que lhe dá o galardão, que Ele vai lhe conceder a vida eterna. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É através de Jesus que nós vamos para o céu. É Ele que nos conduz à vida eterna. É Ele que nos leva até Deus. Então você precisa acreditar plenamente em Jesus. O que foi que aconteceu com os 3 amigos de Daniel? Eles preferiram, mesmo quando foram obrigados, quando fizeram aquela grande estátua e quiseram que ele adorasse, e eles não adoraram e lançaram eles numa fornalha de fogo, eles preferiram ser jogados numa fornalha de fogo do que deixar de adorar a Deus. Então, aqueles homens, eles confiaram plenamente em Deus. E por confiar em Deus, Deus o livrou. Daniel também, quando foi jogado na cova dos leões, ele confiou em Deus, Deus livrou ele dos leões. A nossa confiança em Deus, a nossa fé em Jesus Cristo, faz com que a gente se torne um vencedor. E a palavra de Deus diz, quem está em Cristo é mais do que vencedor. Quem está em Cristo é mais do que vencedor. Tem uma outra história interessante, nós estamos já quase terminando a nossa live, né, irmão Ribeiro? Mas eu acredito que o irmão Darlan está conosco também. Mas eu quero lembrar uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, que é de olhar para o autor e consumador da nossa fé. Você lembra o que aconteceu com Pedro, quando Jesus vinha andando por cima das águas? Que Jesus se apresentou dizendo, sou eu, não temas. E Pedro disse, Senhor, se és tu, eu quero ir até o Senhor. Também caminhando por cima das águas. E aí Jesus disse, venha Pedro. E Pedro foi, caminhou até um certo ponto, mas quando ele começou a olhar para um lado, olhar para outro, aí observar que ele sentia aquele vento frio, aí ele começou a afundar. Mas ele gritou, dizendo, Senhor, tem misericórdia. O Senhor deu a mão para ele e o levantou. Queridos, a palavra de Deus diz que nós não podemos perder o foco. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Existe um momento que a gente deixa de olhar para Jesus. Quando a gente deixa de olhar para Jesus, a gente começa a afundar. Mas quando está acontecendo isso na nossa vida, que nós recorremos, pedimos misericórdia ao Senhor e pedimos, Senhor, tem misericórdia, Ele estende a sua mão e nos levanta e nos faz vencedor. Então, se você nesse momento está vivendo numa situação que está lá no fundo do poço, levanta a tua mão e diz, Senhor, tem misericórdia, com fé, com confiança, acreditando plenamente, e com certeza Ele vai te dar a vitória. Aleluia. Só complementando aqui, irmão Ido, em falando de fé, não poderíamos deixar de falar do crente Abraão, né? Considerado o pai da fé. Nós vemos que quando Abraão foi provado, a sua fé foi provada,
e um dia a nossa fé, rotineiramente, no cotidiano, dia após dia, a nossa fé é provada. E vai chegar um momento de nossas vidas que os ventos poderão soprar ao contrário, né, para provar a nossa fé. E Abraão foi provado, a Bíblia diz que ele foi provado naquele monte, no Monte Moriá, onde Deus pediu para que ele sacrificasse o seu único filho, e a Bíblia diz que ele obedeceu a palavra do Senhor. Por que ele obedeceu? Porque ele sabia, ele tinha certeza que mesmo depois de morto seu filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E o que muito me admira hoje em dia, irmão Igor, e meus amados irmãos, é que muitos crentes, muitos cristãos, muitas pessoas que se entregaram a Jesus Cristo, que tiveram experiência com Deus e tem muitos anos até de igreja, ainda não tem certeza da sua salvação. Mas como não tem certeza? Eu já vi sair da boca de muitos cristãos: ninguém tem certeza, ninguém pode ter certeza da salvação, só Deus sabe e tal. Você tem que ter certeza. A palavra de Deus, Jesus Cristo, o Evangelho nos dá essa certeza, viu? A Bíblia diz, o apóstolo São João diz, que nós sabemos que passamos da morte para a vida. Nós temos que ter certeza. Aquele que se aproxima de Deus tem que saber que Ele existe, que é galardoador, viu? E o Senhor Jesus uma certa vez falou que aquele que crê em mim, né, aquele que recebe as minhas palavras e recebe aquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passou, não é passará. Viu? Então nós vivemos a vida abundante, a vida eterna, a vida plena de Deus em nossas vidas. É aqui mesmo, já onde a gente está, aqui na terra. O reino de Deus está aqui dentro de nós. Então nós vivemos a vida plena, a vida abundante de Deus, é aqui nessa vida já. Nós não podemos, como é que nós vamos para a glória sem ter certeza da nossa salvação? Temos que ter certeza. É difícil, a fé é difícil, não é fácil você ter fé em momentos difíceis. Muitas vezes até os grandes homens de Deus, como no caso Elias tinha acabado pelas mãos dele, Deus operou um grande milagre, tinha acabado de mandar descer fogo do céu, lá no Monte Carmelo, não é? Tinha acabado de fazer um grande feito ali, clamou a Deus, e Deus mandou fogo do céu, operou aquela grande maravilha, mas logo após que Jezabel mandou caçá-lo para matá-lo, ele foi para o deserto, se escondeu, e ele desanimou, chegou a pedir a morte, pediu a Deus a morte, que o matasse. Quer dizer, ele desfaleceu na fé. Foi quando o Senhor apareceu a ele e perguntou o que ele estava fazendo ali. O que é que tu estás fazendo aí, Elias? Ele disse: não, Senhor, mas mataram os teus profetas e tudo, e ficou só eu, sobrou só eu. E o Senhor disse: não, você está enganado. Eu reservei para mim 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Não é? Então, esses grandes homens de Deus também tiveram seus momentos de oscilação na sua fé, mas é normal. Mas nós temos que nos firmar na palavra de Deus, pedir a Deus que nos fortaleça a nossa fé. Como? Nós temos que consultar as Escrituras, buscar nas Escrituras fortalecimento nas suas promessas e pedir ao Espírito Santo de Deus que cada dia fortaleça a nossa fé, que sustente, a palavra de Deus é que sustenta a nossa fé. Quando Jesus perguntou aos discípulos o que o povo falava que ele era, perguntava quem ele era, e o que os discípulos achavam que ele era, Pedro de pronto logo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus falou para ele: olha, Pedro, Simão Bar-Jonas, bem-aventurado és, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso não, mas foi meu Pai que está nos céus. Então ali Pedro ele não falou aquilo ali à toa, foi o próprio Deus que revelou a ele que Jesus era o Filho do Deus vivo. Tem um versículo que eu quero deixar aqui, amados, que eu gosto muito desse versículo, em Gálatas 2:20, onde Paulo diz: logo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne,
Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Amém. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco até esse exato momento, que Deus possa estar abençoando de uma forma muito especial, abençoando grandemente. Muito obrigado, tá bom? Estamos terminando a nossa live, mas antes eu quero orar rapidinho por você, por todos vocês que estão nesse momento ao vivo conosco. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia. Quero te pedir por todos aqueles que nesse momento estão nos acompanhando nessa live. Deus, aqueles que estão com algum problema, que estão passando por alguma dificuldade, qualquer que seja a sua situação, que o Senhor tenha misericórdia, vem estar curando, vem estar restabelecendo a sua saúde, qualquer que seja o momento que ele esteja vivendo. Que o Senhor abençoe e muito obrigado, Pai, por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Compartilhe aí, continua curtindo a nossa live e com certeza voltaremos na próxima terça-feira com mais uma live da Sociedade Missionária de Homens da Igreja Batista Memorial aqui em Timon. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos. Boa noite, graça e paz a todos, Deus abençoe. Amém, que Deus abençoe a todos. Amém.